Seguindo para a parte 2 da aula 2 da revisão de álgebra. Item 23. Nós vamos usar a propriedade 4 aqui. É a divisão de frações. A divisão de frações, a regrinha é: você repete a primeira fração, que no caso é x sobre y, e multiplica pelo inverso da segunda. Se eu tenho um número qualquer z, eu posso escrever ele na forma z sobre 1. Isso aqui vai ser igual ao próprio z. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, fica mais fácil visualizar agora o inverso dele. O inverso dele é só eu trocar ele de posição. Quem é numerador vira denominador. E quem é denominador vira numerador. Também, o inverso é chamado de recíproco. Então, o recíproco de z é 1 sobre z. Agora, a multiplicação de frações é só fazer direto. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. X vezes 1 é o próprio x. Y vezes z é yz. E assim fica a nossa expressão. Perceba que aqui, ó, a regrinha de escrita, eu posso ainda pegar um atalho, né? Daqui eu cheguei nisso daqui, nessa igualdade. Então estou dizendo que o que está aqui equivale ao que está aqui. Olha só que interessante. Então, se eu tenho essa situação inicial, eu poderia fazer o seguinte atalho. Pego quem está lá em cima, multiplico com quem está lá embaixo. Isso vai ser o denominador. E aí eu pego os do meio. Pego esse de baixo aqui e pego esse de cima aqui. E esse produto vai ser o denominador. Então, A vezes D é o numerador e B vezes C é o denominador. O item 24, a gente vai usar a mesma regrinha. Só que agora é o numerador que tem um número aparentemente inteiro, né? Não dá para dizer assim. É só que não está na forma fracionária. Então eu vou só repetir ele aqui como sendo o numerador dessa fração aqui, né? X sobre 1. E multiplicar pelo inverso da segunda. Se eu tenho y sobre z, o inverso disso, ou recíproco disso, né? Vai ser z sobre y. X vezes z fica xz sobre 1 vezes y, que é y. E tá aí, simplificado. Vamos lá, questão 25. Aqui nós vamos ter uma simples multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só vamos tomar cuidado com o trabalho dos sinais. Ali nas propriedades 5 e 6 estão explicadas equivalências de situações, né? Uma determinada situação equivale a outra, então você escolhe como que você quer trabalhar. É importante ter esse domínio dessas equivalências, que aí você manipula as contas da maneira que melhor lhe convir. Então vamos fazer brutamente e multiplicar direto, né? Menos 2r vezes s quadrado vai ficar menos 2... Eita, letrinha feia. Menos 2r s quadrado sobre menos 6 st. Ok? Olha só. Na divisão, a regrinha de sinais da divisão é a mesma da multiplicação. Então, se eu tenho dois sinais iguais, o meu resultado vai ser positivo. Então, eu vou eliminar esses sinais negativos, eliminar entre aspas, né? E vou ficar com isso daqui. Fazer bem devagar. Ok? Agora, vamos fazer os cortes. Posso simplificar esse 2 com esse 6. Dividir em cima e embaixo por 2, né? E aí que vai ficar 1. E aqui vai ficar 3. Diminuir essa. Tá muito espesso. Posso cortar esse S com esse daqui, pelas regras da exponenciação, né? Aí aqui
Esse S vai sumir, porque aqui é como se tivesse S ao quadrado dividido por S. E o R e o T não tem simplificação. Então, fiquei com o quê? R, S em cima e 3T embaixo. Então, esse é o resultado dessa continha do início. Aqui na questão 26, a gente tem uma divisão de frações, só que com uma outra notação, né? Esse símbolo aqui é o símbolo de divisão. Então, vamos repetir a primeira e multiplicá-la pelo inverso da segunda. AC sobre B. Aqui a gente já consegue simplificar, certo? Mas vamos primeiro multiplicar e depois a gente simplifica. Vamos ter A ao quadrado C, né? Sobre B quadrado C. A gente pode cortar esses dois Cs, né? Tá multiplicando aqui, tá multiplicando aqui. E ficar com A quadrado, B quadrado. Poderíamos ainda, se quiséssemos, escrever dessa forma aqui, seguindo as regras da potenciação. Questão 27. Bom, já começa a aparecer uns monstrinhos, né? Mas aqui ainda tá bem tranquilo. Aqui tá que nem videogame, né? Cada fase anterior ensina algo para a próxima fase. Embora a próxima fase seja um pouco mais difícil que a anterior. Mas é com o aprendizado do anterior que a gente resolve a atual ou a próxima. Você poderia pensar de duas maneiras, pelo menos, tá? Já multiplicar isso e somar com isso para achar o numerador. E o denominador se repete. E fazer o mesmo para baixo. Ou então, pode usar o raciocínio da propriedade 3, que esse 1, qualquer coisa dividido por qualquer coisa é 1. Então, convenientemente, eu vou igualar esse 1 a essa fração aqui, ó, c menos 1 dividido por c menos 1. Ok? Já que eu tenho c menos 1 aqui nesse denominador, estou supondo que isso não vai dar zero, né? Porque não se pode dividir por zero. Já que ele tomou a liberdade de botar c menos 1 num denominador, então eu posso tomar também. E aí repito aqui. Isso tudo dividido por c menos 1 sobre c menos 1 menos 1 sobre c menos 1. Entendeu? Agora, pronto. Vamos olhar esse numerador. Eu vou repetir o denominador dessa fração, c menos 1, e vou operar os numeradores. Eu tenho c menos 1 mais 1. Ou seja, 1 menos 1 é 0. Então aqui eu vou ter só c. Embaixo. Embaixo vai ser um pouco diferente. Eu vou repetir aqui o denominador da fração de baixo, certo? Denominadores iguais. Opero os numeradores. Eu vou ter c menos 1 menos 1. Então estou perdendo 1 duas vezes. Então estou somando as perdas. Então aqui é c menos 2. E agora eu tenho uma divisão de frações. E basta aplicar a regrinha que a gente já treinou antes. Eu repito a primeira e multiplico ela pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ficar isso aqui, ó. Aqui agora tudo é um produto. Então eu posso olhar para simplificações. Aqui eu tenho c menos 1
E aqui eu tenho C menos 1. Ou seja, eu tenho C menos 1 multiplicando, ou sendo dividido por C menos 1. Isso vai dar 1, né? E na multiplicação, o 1 é elemento neutro. E é por isso que eu simplifico. Ele não altera nada. Então, eu obtenho, depois dessa brincadeira toda, essa fração aqui. C sobre C menos 2. Finalizando nossa aula 2 com essa pequena brincadeira aqui. Qual que é a ideia? A gente vai simplificando de dentro para fora. Então vamos trabalhar aqui primeiro. E aí depois a gente vai trabalhar aqui. E aí depois a gente vai trabalhar na soma toda. Certo? Então vamos lá. Então aqui a gente tem 1 sendo somado a essa fração ali. Vamos transformar esse 1 aqui em 1 mais x sobre 1 mais x. E não estamos cometendo nenhuma incoerência. Qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. Agora, uma soma de frações de denominadores iguais. Então, o que a gente vai ter? 1 mais 1 sobre 1 mais 1, 2 mais x fica 2 mais x. E embaixo eu repito o denominador. Agora, olhando para cá ainda, eu tenho uma divisão de frações, né? 1, eu posso escrever ele como 1 sobre 1. Vezes o inverso da segunda fração. Fica 1 mais x sobre 2 mais x. Ok? Então, eu vou ficar com 1 mais 1 mais x sobre 2 mais x. E aí, fazendo o mesmo raciocínio novamente, trazendo aqui para baixo, eu vou ficar com 2 mais x sobre 2 mais x, mais 1 mais x sobre 2 mais x. É a dança do machixe, né? Só os mais x. Humor e piadas. Repito o denominador e somo os numeradores. 2 mais 1, 3. X mais x, 2x. E assim a gente finaliza a nossa continha. 3 mais 2x sobre 2 mais x. E finalizamos também a aula 2. Até a próxima.